E não precisava me vestir de outra coisa, eu não precisava usar as roupas que eu sempre... Como eu sabia desenhar, aí... Em que jornal? Opinião? Opinião, Movimento, Ex. Você ficava... Outra coisa que eles não percebiam que era, né? Eles iam mais naquilo que era muito evidente e muitas vezes erravam. E erravam. Porque muitas vezes censurava coisa que não tinha nada a ver em questão da lei. Quando eu descobri que eu podia e não precisava me vestir de outra coisa, eu não precisava usar as roupas que eu sempre usei e que eu posso usar roupas femininas e que era isso que eu sempre quis, então eu migrei. Mas tem um significado maior, quer dizer, porque é diferente. Tem. Chama transgeneridade, chama assim, inconformidade com os padrões de gênero da cultura em que a gente vive. Assim, é a ideia de a compreensão ou a compreensão íntima de que os padrões de gênero em que a gente vive, em que a gente é educado desde criança, menino é azul, menina é rosa, aquela merda toda, são uma canoa furada, para dizer o mínimo, não tem o menor significado. E que o desejo profundo que eu tenho de me aproximar do mundo feminino é absolutamente normal, natural e factível. E é o que eu tenho feito. A ideia desses trabalhos era praticamente sempre a mesma. Era convencer os trabalhadores a participarem da vida sindical. Virem para o sindicato não apenas para tratar de dente ou para ver o furúnculo ou advogado, mas também para fazerem política, defenderem suas causas, defenderem os seus interesses. Pegamos as teses do terceiro Congresso dos Trabalhadores. Essa foi a primeira grande experiência que a gente fez nesse sentido. Assim. As teses dos congressos dos trabalhadores naquela época eram redigidas em pequenos folhetos e livrinhos e distribuídas para a base. O que a gente propôs para o Lula, era o Lula nessa época o presidente, foi isso: vamos fazer uma coisa em quadrinhos, vamos fazer uma coisa com desenhos e humor. E eu e o Enfio pegamos o resultado final, pegamos a ata final, né, das resoluções e traduzimos isso. Como é que foi a prática do fazer? Vocês sentaram juntos? Como é que conta? O Enfio era um torpedo, assim, um dínamo ambulante. Assim. O cara era realmente de uma capacidade criativa e de uma velocidade e de uma energia assim, que, para nós, era estarrecedor. A gente ia atrás, a gente entrava no vácuo dele. Foi legal esse trabalho? Você considerou um trabalho? Acho que sim, porque foi um trabalho que criou uma linha de comunicação. Tem o João Ferrador, exatamente. João Ferrador é um cara é um personagem que foi criado pelo Nunes, Antônio Carlos Félix Nunes, numa coluna, e ele era desenhado, tinha uma vinhetazinha que era desenhada lá, se não me engano, pelo Otávio. Se não me engano, não tenho muita certeza. Quando eu comecei a trabalhar com o Nunes, eu dei corpo para o João Ferrador e comecei a fazer histórias em quadrinhos com ele. O que o João Ferrador significava? Significava o espírito de combate do Sindicato dos Metalúrgicos. A imagem mais conhecida dele era ele falando: hoje eu não estou bom. Assim, hoje eu não estou legal. Hoje eu não estou bom. Que era o bordão com que ele começava os negócios. Por quê? Porque porra, não sei o que, papapá. Vinha uma bronca, vinha não sei o quê, e vamos lá para a Assembleia. Daí ia todo mundo... E então tinha uma camiseta que era ele, assim, falando: hoje eu não estou bom. Que era a ideia da inconformidade. Mas o Enfio tinha ideias de uma audácia que a gente não tinha nem a ver com desenho, tinha a ver com humor e com audácia mesmo. Que tipo de audácia, né? Teve uma que ele fez, porque a gente já não estava mais trabalhando junto, ele continuou, né, com o sindicato. Tinha uma que era assim, era um bottom, uma plaquetinha, um adesivo, para
para o pessoal entrar na fábrica e dizendo assim, eu sou a favor dos patrões, esse emprego é maravilhoso, eu adoro fazer hora extra. Era tudo assim. Pois é, era de uma provocação, era provocativo. Aí entrei na editora, como eu sabia desenhar, aí eu fui ajudar o Rude. E foi ali que eu comecei a aprender. E aí depois o bondinho foi agregando mais pessoas. Você fazia o quê? Então ele começou a ensinar, eu aprendi rapidamente porque aquela disposição em questão de fazer, né? Então aí comecei a diagramar junto, então ele falava, não, assim não está certo, tal, e os rudimentos da coisa da composição foi passando e aí eu comecei a paginar junto, tal, tudo mais. Antigamente a diagramação era feita desenhada a página. Você marcava o título. Tem algum exemplo aí do bondinho? Não, aqui só são bondinhos. Jornalismo? Esse daqui sim, esse daqui até na época já nova dele, esse era feito na Rio Gráfica, editora, que era Rio de Janeiro. Queria mostrar essa coisa da diagramação que era desenhada, como é que mostra isso? Não, aí você não tem, porque aqui é o diagrama. Então, por exemplo, vou mostrar isso aqui. Só para você ter uma ideia. Então, por exemplo, essa página aqui. Você fazia o cálculo do texto, e eu era um excelente cara em matemática, então dificilmente errava o cálculo, marcava todo o texto que ia entrar na página. Marcar o cálculo significa que você pega a lauda, você faz o cálculo de toques, né? Transforma isso dentro da medida da coluna, você tem a quantidade de linhas e através daquela régua de corpo, você ia marcando e acertando o quê? A paginação junto o quê? Você prismava a imagem, desenhava a imagem. Então, quando o cidadão, isso daí ia para a gráfica, a lauda, o diagrama desenhado, e aí ia para a oficina, o linotipador digitava, dentro da medida indicada, passava isso daí, tirava uma folha de acetato, que era uma folha o quê? Que tinha justamente os textos já na página certinho. Aí ia para a montagem, ia na montagem, tinha o astralon, que era a parte de montagem, e eles iam pregando. A parte de fotografia ia para a parte de execução do fotolito, ia aplicado, e se fazia a página de acordo com o quê? De acordo com o caderno. Então ia montando, depois gravava, imprimia. Então era essa parte que era feita naquela época. A formação que eu tive foi uma formação mesmo dentro de oficina, né? Então eu dormia dentro da Rio Gráfica, ajudava os caras a montar a revista, mesmo que não seja a revista do Bom Dia, e fui aprendendo tudo. Entrava pela oficina, que era proibido, mas eu conseguia, dentro dessa relação que eu tive com a parte dos funcionários, e ia... Aproveitava para fazer um pouco a cabeça dos funcionários? Não, mas sempre discussão tinha, né, sobre isso, daí é normal. Era terrível, né? Em que jornal? Opinião? Opinião, Movimento, Eixo. Você ficava na redação do Opinião? Não, Opinião era no Rio. Isso. Então, algumas vezes eu ia para lá. Quem te pautava? Era, geralmente, era o jornalista que estivesse fazendo aquela determinada matéria, que estivesse trabalhando aquela matéria. E claro, dessa pautagem aí saiu uma ideia minha, outra dele, era assim, era um bate-bola. Essa capa do movimento, o que é? Isso aqui é mais um que sofreu muita censura. Porque no movimento a censura era mais cruel ainda que... Era muito cruel, era. Mas aí você teve que fazer várias vezes? Várias. A gente mandava um monte de ideia. No começo eu mandava o desenho, olha que estupidez. Daí teve um desenho muito bonito que eu fiz, voltou todo. Sobre o que era? Rabiscado.
Era sobre... Você mandava o desenho, o sensor rabiscava. Rabiscava, sem dor nem E se não piedade. mandasse o desenho, como é que era? Aí sim, aí passamos a mandar o rascunho. esboço. Aliás, a gente nem era um esboço, a gente traçava a ideia do que E era a a coisa. censura aceitava isso como, depois que via o Só jornal, dizia que se saísse alguma coisa fora do pinico ali, que sofrêssemos as Mas consequências. em auxílio aí, as censuras eram muito ignorantes, né? Eram de Totalmente uma... ignorantes. E tem muita coisa que eles não percebiam que era, né? Eles iam mais naquilo que era muito evidente e muitas vezes erravam. E erravam. Porque muitas vezes censurava coisa que não tinha nada a ver em questão da linha de censura deles, né? tem algumas capas que você gostou mais, se lembra mais, fizeram mais... Eu não lembro especificamente de uma. Desses jornais que estão aí, quantos são sua capa? Vamos ver. Ajuda aqui. Estou vendo aqui que desse movimento parece que todas são. Essa aqui. Essa aí do Fidel? Essa foi uma das. Não sofreu censura. Nessa época ainda não sofria essa censura. Que eles acharam que era uma propaganda Até acharam. da Gillette. É capaz de ter achado que era uma propaganda da Gillette. Essa daqui.